Fala pessoal, Isis Moreira aqui falando com vocês. E essa aula é para ensinar como é que escreve um e-mail como esse. Batizei de Isis Mail. Qual o objetivo desse e-mail? 1. Aquecer sua audiência. 2. Vender. É um e-mail que aquece enquanto vende. Sabe quando você quer enviar um e-mail vendendo, mas você quer antes fazer um relacionamento? Pois é, esse e-mail é maravilhoso porque ele também entrega conteúdo. E você pode não só vender, mas mandar um e-mail por si só sem venda, caso você queira apenas aquecer sua audiência. Ou você pode enviar para algum link. Vamos supor que você quer enviar para um vídeo, para uma postagem sua, para bombar, ok? Então eu vou explicar para você como é que escreve. É um e-mail que as pessoas sempre agradecem muito. Toda vez que eu mando, galera, dá muito feedback. Primeiro vamos lá, qual é a estrutura? Qual é a estrutura? Essa daqui, o título, certo? Uma introdução, eu vou explicar para vocês como é que faz a introdução. 3 blocos. Isis, precisa ser necessariamente 3 blocos? Não. Você pode escrever 1, 2, 3. Se você escrever mais que 5 blocos, já fica muito grande, fica uma carta de vendas muito grande, você tem que se garantir muito que a pessoa vai chegar até o final. Então, geralmente eu uso por padrão 3. Depois, uma conexão com a chamada para ação e depois a ação link. Vamos lá. Primeira coisa, você vai escolher um tema para abordar no e-mail. Tem que ser um tema relevante, algo que já está pairando na cabeça da sua audiência. Esse e-mail aqui, eu escolhi o tema dos comentários nas postagens. Por que eu escolhi? Porque vocês, minha audiência como um todo, me traziam muito a questão, Isis, ninguém comenta nas minhas postagens, e aí, o que eu faço? Então, por isso, eu coloquei esse título, ninguém comenta nas postagens, por quê? O título você pode trazer com perguntas, você pode trazer de um jeito que gera curiosidade, ok? Então, você escolhe esse tema. Importante, você vai abordar o mesmo tema do início ao final. Então, todo esse e-mail é sobre comentários nas postagens. Eu já ensinei essa forma de escrever e-mail para alguns alunos e tem gente que começa aqui com um assunto, aí no meio vai para outro assunto e depois vai para outro assunto. Então, você tem que ser fiel ao tema do seu e-mail, do início ao final, a grande ideia do seu e-mail, tá bom? E que preferencialmente seja uma dor, uma dificuldade do seu público. Beleza, e você escolheu o tema, então a gente vai para a introdução. O início do e-mail. Esse início é a parte mais importante. Por quê? Porque é ele que vai ser decisivo para a pessoa ficar ou sair do seu e-mail. Se o início do seu e-mail for chato, for desinteressante, tiver palavras que não estão no vocabulário de quem está lendo, a pessoa não vai querer ficar até o final, tá? Então, eu vou ensinar para vocês. Você pode começar falando de problema e solução ou de imaginação. Como assim? Problema e solução. Você passa pelo problema XYZ? Gostaria de ter a solução XYZ? Então, você simplesmente escrever ali 2 parágrafos perguntando se a pessoa passa por um problema específico e se ela gostaria de ter uma solução específica, tá? Além disso, imaginação. Imagine se você tivesse XYZ. Então aqui você vai falar do que a pessoa quer conquistar, do que a pessoa quer ganhar. Você começa não pela ganância da pessoa, não é ganância, mas pelo desejo, tá? Pelo desejo da pessoa, porque ela quer conquistar. Ou como seria se você pode definir ali a situação ideal para a pessoa. Então, problema, solução, imaginação. Tem algum outro jeito? Tem. Se você não quiser começar com problema, solução ou imaginação, você pode começar com uma história. Então, aqui a gente tem alguns passos da história. Você dizer o momento que você estava, as dificuldades que passou, como se sentiu, o que fez para superar, os aprendizados e motivo pelo qual trouxe essa história. Só que se você for iniciar o e-mail com uma história,
que seja uma história muito interessante, muito legal, muito cativante e que deixe um grande aprendizado no final e que a pessoa fale: uau, valeu a pena eu tirar o meu tempo para ler essa história. Tem que ser uma história mais assertiva. Por quê? Porque aqui você já vai escrever muito depois. Se você escreve uma grande história, sabe, com muito problema e não deixa aquele gostinho maravilhoso de final feliz, enfim, se é uma história desinteressante, a pessoa não vai chegar até o final do seu e-mail, que é o que importa. Gosto de começar com histórias desde que sejam histórias mais breves, a não ser que eu escreva um e-mail todo só de história, ok? Ok. Depois disso, vamos para o corpo do e-mail. O corpo do e-mail vai ser dividido em blocos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, ó, um bloco, aqui, 2 blocos, aqui, 3 blocos, tá vendo? Aqui já é a conexão para a chamada para ação e aqui a chamada para ação. Então, vamos lá. Como é que você vai estruturar esses blocos? Você vai pensar em um título com base na objeção. Objeção é a dificuldade pelo qual a pessoa não compra a sua ideia, seu produto, tá? O que ela fala sobre esse assunto? O e-mail não é para você, o e-mail é para quem está lendo. Então você tem que conversar com a cabeça da pessoa nesse momento. Aqui, o que eu fiz? A introdução foi: olá, você sente que poucas pessoas comentam nas suas postagens? Nesse momento, fique imaginando o que você tem de errado ou o que não é interessante. Fica se comparando com outros perfis que bombam, ai, 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 porque tudo parece mais fácil para eles e é algo tão dramático para você. Então aqui, a culpa não é do algoritmo. Minha audiência, vocês falam muito, porque a culpa é do algoritmo, por isso ninguém comenta. E aí, eu trouxe um título negando isso. A culpa não é do algoritmo. Então, eu tô indo contra um pensamento comum, tá? Esse título, ele tem que gerar curiosidade, tem que instigar e tem que trazer uma solução também, ok? Evite colocar no imperativo do tipo, faça isso, seja assim, porque parece que você está mandando em quem está lendo, as pessoas gostam de ter liberdade, né? Tem que ter uma proposta de solução, uma possibilidade. O título tem que ser interessante, tá? Então aqui eu decidi tratar essa objeção, esse pensamento que a culpa não é do algoritmo. E como é que a gente trata isso? Com uma afirmação, uma explicação do título. Então eu expliquei o título. E essa explicação, essa afirmação que vem logo abaixo do título, tem que ser algo que comova, tem que conversar com o emocional da pessoa, ou pode ter uma contradição, romper o senso comum, pode ter um caráter de novidade também, tudo isso vai deixar bem atrativo. Então aqui, ó, eu vejo muitas pessoas justificando que a culpa é do algoritmo, que os comentários nas postagens reduziram porque o Instagram limitou o alcance das publicações. Eu tô explicando, certo? Tô super explicando o que eu disse aqui. Mas não, a culpa não é do algoritmo, a culpa também não é sua, é da falta de conteúdo de impacto feito com amor. A culpa é da falta de relacionamento. Então aqui não dá para entender o que é isso, né? Por isso eu venho explicando na sequência. Eu trouxe uma contradição, trouxe uma novidade. Aqui, depois que você explica, você tem que provar. Não adianta nada eu escrever isso daqui e não provar. Eu tenho que trazer uma prova e eu vou falar para vocês o que é essa prova. Ó, afirmei, depois eu venho com a prova. A prova pode ser fatos, prints, lógicas, dados, exemplos práticos, exemplos lógicos, tudo isso. Precisa colocar tudo? Não! Você pode escolher uma ou duas provas para você colocar, ok? Então aqui eu trouxe, por exemplo, aqui uma prova lógica, primeiro, certo? Se você tem 100 clientes que te amam e que lembram de você, se você tem 100 clientes que sentem a sua falta, que foram envolvidos com seu conteúdo, eles vão visitar seu perfil, lembrar de você todos os dias, comentar e curtir. Aqui eu trouxe uma explicação que, cara, é uma prova lógica, né? A pessoa concorda. E aí eu trago um exemplo e se torna muito autêntico o seu e-mail
se você fala de você, se você fala da sua vida, dos seus fatos, dos seus prints, ok? Nunca copie o e-mail de outra pessoa, nunca copie, porque às vezes a pessoa tem uma lista gigante. Muita gente copia os meus e-mails, até os meus alunos, e eu falo, cara, não copia, porque eu tenho uma base muito grande, eu mandei antes que você. Vão olhar para o seu e-mail e vão falar, nossa, copiou da Isis. E logo você perde algo muito importante, que é a sua autenticidade. E com certeza você tem fotos, você tem prints, você tem um material riquíssimo para você usar aí do outro lado também. Aqui eu coloquei duas fotos. Uma foi postada em uma determinada época e a outra em outra determinada época. Essa aqui foi antes da mudança do algoritmo, essa aqui foi depois. Então aqui certamente diriam, né, que a postagem feita depois da mudança do algoritmo foi a A, porque baixou os comentários. E eu explico que não, que a A foi feita antes e a B foi feita depois. E o que mudou da A para B? É que eu apliquei minhas estratégias, né? Eu me relacionei com a minha audiência. E aqui eu coloco pare e pense. São perguntas que provam o que eu tô falando, sabe? Você tem feito seus clientes amarem seu conteúdo? Tem sido um vício do bem para sua audiência? O dia que você deixa de postar, as pessoas sentem falta? E aqui, depois que você provar, você mostra por que é importante pensar assim. Qual é o benefício? Por que isso é importante? Ou se você fizer isso. Ou o benefício disso é que. Então, ó, pensar que a culpa não é do algoritmo não vai te trazer mais comentários. Mas pensar que a falta de um conteúdo de impacto feito por amor vai fazer com que você se dedique mais para suas publicações. Seu cliente vai sentir isso de você e te devolver espontaneamente com comentários sinceros. Então, o que eu apliquei aqui? O título, a introdução, subtítulo, a afirmação, explicação, né, de impacto com prova lógica e benefício, ok? Vamos para um outro exemplo. Título não é sobre ser especial, é sobre estar no estado especial. Qual objeção eu estou tratando aqui? Que as pessoas falam, eu não tenho comentários porque eu não sou especial, porque eu não tenho nada demais. E eu estou, de novo, contradizendo o senso comum. Então, muita gente acredita que não recebe comentários porque não é especial. Eu acredito que todos têm sim algo de muito especial dentro de si. Aí aqui, esse bloco, eu já escrevi num tom mais poético, porque me veio essa metáfora, sabe? Eu fico pensando assim, o que é especial? O que é especial? Pérola da ostra é especial. Então, beleza. Logo eu fiz uma analogia no meu cérebro. A questão é que pérolas não podem ser vistas dentro de conchas fechadas. Eu gosto de fazer essa metáfora porque prende a atenção, não só essa, como centenas de outras. Quando você fala de um jeito diferente, você ganha a atenção de quem está lendo, porque a pessoa vai ficar curiosa, ela vai querer pensar mais no que você está falando. Então, como assim? O quanto você esteve no estado fechado ao fazer uma explicação? Postando por obrigação, com sentimento de preocupação, já pensando em quantas curtidas vai ter, ou mesmo postando pensando que vai ter críticas ou que ninguém vai dar bola. Então aqui eu meio que tô provando com um fato. A pessoa vai lembrar dos momentos que ela fez a postagem e vai pensar, caramba, realmente, a Isis está certa, tá? Esse é o nosso estado normal ao postar. E se você tivesse em um estado especial ao postar? Aí aqui é uma parte do e-mail completamente emocional. Toda vez que você evoca imaginações da pessoa, algo que ela passou, memórias, naturalmente você muda o estado, né? A pessoa sai de um estado racional e vai para um estado emocional. Então, se você tem filhos, lembra de quando viu o rosto deles a primeira vez? Se você não tem, lembra de um presente especial que já ganhou dos seus pais? Lembra que falou te amo para alguém pela primeira vez? Lembra do seu primeiro beijo? Lembra do dia em que você se sentiu incrível, com o coração cheio de brilho e entusiasmo? Imagina se todas as postagens fossem feitas com você nesse estado, você não se sentia com o coração aberto? Não estava com as emoções à flor da pele? Você não teria muito mais criatividade e inspiraria muito mais as pessoas assim? Assim como ostras de corações fechados não saem pérolas.
Querer receber muitos comentários para se sentir no estado especial é um grande erro, pois é justamente o contrário. Estar no estado especial e inspirar pessoas é que fará receber muitos comentários. Aqui eu já estou mostrando o benefício de pensar assim, tá? Então, abra sua voz. Por que é importante pensar assim? Então, abra sua voz, abra seu coração, seus pensamentos, entregue-se e pérolas sairão das suas mídias. Aí aqui vem mais um bloco com o quê? Subtítulo: afirmação, prova, benefício, tá? Você pode ler depois, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode ler depois esse e-mail com calma. E aí depois que eu fiz isso, 3 vezes, afirmação, prova, benefício. Por que isso aqui é interessante, gente? Porque, cara, é empolgante ler um e-mail assim, sabe? A pessoa entende. Um dos motivos pelo qual as pessoas não leem textos é porque elas não entendem, não faz sentido na cabeça delas, não mexe com o emocional delas. E quando você escreve um e-mail assim, você conversa com o racional, você conversa com o emocional da pessoa, prova a conversa com o racional. Você vende a sua ideia mais que tudo e você vira a chave na cabeça de quem está lendo. Logo, você ganha a atenção da pessoa e vende sua ideia para ela. Quantidade de blocos quantos você quiser, então por padrão eu uso 3, tá? E depois aqui vem a transição para ação. Beleza, como é que eu vou sair daqui e vir para cá, né? Para não ficar esquisito, né? Aqui você pode dizer o que você acredita. Foi assim que eu fiz a transição. Então, com outro subtítulo, ó. Eu acredito que as pessoas valem muito mais do que os comentários que recebem. Eu também acredito que não é isso que te fará ter mais clientes, mais autoridade e mais reputação. Você também acredita? Viver apenas de comentários é para os fracos, mas viver de conteúdos autênticos que geram relações verdadeiras, que inspiram e que ajudam de fato quem precisa é para os fortes. Se você quer entrar em um grupo de empreendedores que chamam a atenção naturalmente pelo seu conteúdo, que se importam com pessoas e que fazem suas mídias uma fábrica de pérolas, que as pessoas amam, eu te convido para o workshop online Mídias de Poder. Esse workshop já saiu do ar, tá? Não adianta nem clicar aqui. Meio que já não tá funcionando, ó. Não tá. Mas recebi muitas inscrições por conta desse e-mail. Aqui eu mostrei o que eu acredito, tá? Mas você pode encadilhar também, foi pensando nisso, ou por causa disso. Isso cria uma lógica que a pessoa quer chegar até o final. E depois a ação com o link com ou sem botão, tá? No caso aqui eu não coloquei botão. De novo, esse link pode ser a sua página de vendas? Pode. Pode ser o seu checkout da Hotmart? Pode. Pode ser um convite para uma aula online? Pode. Pode ser um convite para a pessoa interagir com uma postagem sua do Instagram? Pode. Pode ser o convite para a pessoa ir para um link do YouTube? Pode. Então aqui você pode levar a pessoa para onde você quiser. Mas também eu já escrevi e-mails assim que não tinham link, tá? Eu mandei simplesmente para virar a chave, para entregar conteúdo e relacionamento. Já fiz campanhas utilizando esses tipos de e-mails que me trouxeram múltiplos 6 dígitos, com séries de 6, 7 e-mails, não só com esse e-mail assim, mas com outros tipos de e-mail também. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, tá aqui. Isis, quanto tempo demora para escrever um e-mail como esse? Esse e-mail aqui, eu cronometrei, escrevi em 25 minutos. Nossa, Isis, sério? Mas não se compara, né? Eu escrevi com alguns alunos, então eu fiz um exercício, coloquei eles para escrever e, enquanto isso, eu escrevi o meu. Então eu estava em flow, eu estava num momento criativo e eu confiava na minha habilidade ali na hora de escrever rápido. Tem gente que demora um dia para escrever um e-mail como esse, tem gente que vai demorar uma semana. Cada um é cada um, né? Depende da sua habilidade de escrever e o quanto você está treinando. Quanto mais você treina escrever, mais você escreve mais rápido. E o que importa não é velocidade aqui, o jogo é qualidade, o jogo é você chegar até o fim.
Saber que não vai ficar perfeito de primeira, mas você mandar e colher os feedbacks. Boa escrita para você. Eu te desafio a escrever um e-mail como esse, vendendo algo, e você me contar lá no meu inbox do Instagram quantas vendas você fez, ok? Grande beijo, tchau, tchau!